Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus. Diga não às vozes e às sensações antibíblicas. Glória a Deus, começando a semana, um lindo domingo maravilhoso, ungido e abençoado por Deus em Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis 3. Que o Shalom de Deus seja sobre a sua vida. Que enquanto você ouve essa palavra, possa crescer na graça, no conhecimento, que aquilo que é de Deus seja multiplicado na sua vida. Que aquilo que não é de Deus possa estar sendo queimado enquanto você ouve essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 3 fala sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha só. Não comerei de toda a árvore do jardim. Tá vendo? A astúcia de o querubim que enganou a terça parte dos anjos. Vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento. Está vendo? O pai da mentira gera o engano. Fortalezas na mente, sofismas que fazem parecer verdade. Quando cremos na mentira, somos enganados. O engano entra e cega. Então, a partir daí, você vai ver pelo prisma da mentira. A mente escravizada vai ter sensações enganosas. A mentira, o engano, as sensações mentirosas. Crer na mentira, estar enganado. E logo após, as sensações vêm para te empurrar para desobediência e morte. Aí está, pessoal. As más conversações corrompem os bons costumes. Devemos definir que a palavra de Deus é a verdade, que Deus não pode mentir. E que, assim como Ele criou tudo perfeito no início, a nova criação profética é mais do que perfeita. Nós fomos feitos em Cristo para as boas obras. Em Cristo, a nova criação profética é próspera, saudável e cheia de Espírito Santo. A diferença é que antes de Adão e Eva pecarem, essa prosperidade, saúde, santificação estava no visível. Eles podiam ver. Hoje terá que ser trazido pela fé, dar substância, porque o mundo se tornou caído, caótico. Então, há, com certeza, em Cristo, Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. 1 Coríntios 7 diz que nenhum dom nos falta. Então, 2 Coríntios 5:7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, viver por vista é acreditar no que o mundo se tornou como ponto final. O que o mundo se tornou, pessoal, é vírgula, é volátil. O que o mundo se tornou é inferior
ao que somos em Cristo, a unção do Senhor em nossa voz. O que é soberano? É o Espírito Santo falando através da igreja, Efésios 3:10. Essa é a época da igreja. A igreja gloriosa, antes de ser arrebatada, vai espezinhar Satanás e desfazer as obras do diabo. Vamos ligar na terra o que Deus já ligou no céu. O que Jesus venceu na cruz, nós podemos vencer. Deuteronômio 33:27 diz: aquilo que o Senhor destruiu, vá lá e destrói. Então, como hoje o Bruno falou na live, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que vestir, mas buscai o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. É assim mesmo. O visível tenta pregar uma peça de que você está doente, endividado, de que esse pecado e esse vício é mais forte, que você não consegue obedecer, que você não consegue santificar a sua vida. As sensações horríveis por causa da queda. Medo, depressão, vozes, sensações. Tudo aquilo que Cristo não fez na cruz do Calvário é algo que você pode destruir, tá bom? Então Cristo nos fez nele, e se você coloca uma semente na terra de trigo, vai nascer trigo. Jesus nos gerou nele para sermos semelhantes a ele, e mais semelhança e domínio, para a glória do Senhor. Portanto, tudo que Jesus não é, não tem, nós também não somos e não temos. Está atacando via carne, sim, somos atacados. Tentações, sensações, batalha de todas as maneiras por causa da queda. Há uma batalha espiritual por causa da queda com os demônios. No entanto, em tudo isso somos mais que vencedores, porque maior é aquele que está em nós, no nosso espírito. Isso é toda a condição de contra-argumentar. Se você é atacado pela doença, a voz do espírito é saúde. Provérbios 18:20 diz que a língua do sábio, é vida. Tá bom, pessoal? A língua do sábio é remédio, é medicina. Então você que está aqui comigo, aprenda que você vai viver pela palavra. Jesus disse para Satanás: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós começarmos a ter uma fé definida, viu, meus irmãos, porta estreita. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, em Cristo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, em Cristo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, em Cristo. Começar a estudar o Senhor Jesus Cristo e ver como ele era na terra, o que ele fazia, como ele reagia. Ele diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Por causa do sangue de Jesus, nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:17 e 21, tudo se fez novo. Agora, no Espírito, nós somos capazes de contra-atacar com eficácia, de fazer as mesmas obras e maiores. Esse processo de falar sem duvidar no coração, Marcos 11:23-24, é um processo de alguém que vai andar com Deus e construir essa fé. Amém, meus irmãos? Fé e confiança, não podemos confiar em quem não conhecemos e não vemos. Desde a queda, o que nós vemos é um mundo caído, aparente desamparo. O homem nasce separado de Deus, cheio de traumas e impossibilidades. Mas quando nos conectamos ao Senhor e recebemos o Espírito Santo, começa uma nova jornada, onde o Senhor nos chama a buscar o reino de Deus e sua justiça, a ter essa comunhão diária com o Senhor como prioridade constante, e fazer a vontade dele, que é, através do nosso testemunho, renunciando à carne, impactar vidas para que recebam o Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos missionários e enviados para conhecer o Senhor hoje, mais do que ontem, e levar vidas ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, vai aparecer situações para te deixar ansioso, com medo, preocupado, que tem a ver com o mundo caído. Falta de pão, problemas emocionais, familiares, batalhas contra o pecado, a carne. E tudo isso
você pode vencer. Você já é mais que vencedor. Você não vai lutar para vencer, você luta a partir de uma vitória. O Senhor nos fez nele, nós somos a nova natureza. Então nós temos essa condição, por causa da presença dele, de com tranquilidade e serenidade lutar e desfazer isto, ser guiados em triunfo sempre. Tudo que está te atacando já foi vencido na cruz do Calvário, a força é vencida. Não fique ansioso, não se assuste, decida, Deus não pode mentir. Se Ele me curou, eu estou curado. Se Ele me prosperou, eu sou próspero. Se Ele me deu vitória sobre o pecado, eu vou renunciar ao pecado e vou fazer a vontade de Deus. Claro que no início do processo nós estamos tão envolvidos por causa da queda, vivemos pelo que vemos, pelo que sentimos. Normal que um crente novo convertido se assuste muito, porque ele vive pelo que ele vê, está na alma. Ele vive pelos sentidos do corpo, pelo que ele sente. Mas requer-se, à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nós, meus amados irmãos, venhamos a pender para a palavra e para o Espírito. Precisamos estar completamente convictos de que Deus não mente, que a palavra de Deus é a verdade. Então, nós não vamos negar a realidade, a doença, não vamos viver no escapismo, mas nós temos uma realidade superior. E nela que estamos assentados em Cristo Jesus, Efésios 2,6, temos condição para mudar o visível. A matéria é sujeita ao Espírito Santo na nossa voz. Recriar o nosso visível através de uma comunhão com o Senhor e perseverança da semente da palavra para o fruto do milagre visível para a glória do Senhor. Este processo maravilhoso, aonde nós vamos crescendo na graça e no conhecimento e vamos conseguindo crer que Deus está conosco, que a nossa fé é boa e que as promessas nos pertencem e que elas vão infalivelmente aparecer no visível, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1,12. E Deus enviou anjos para trabalhar em cima das declarações. Nós, como reis sacerdotes, 1 Pedro 2,9, nós declaramos as grandezas de Deus. Declaramos o que Deus diz. Então, os anjos do Senhor, o Espírito Santo estão trabalhando em cima disso. E na estação própria, a semente virará fruto. Pastor, o que eu faço enquanto a semente não gera fruto? Continua servindo a Deus, fazendo o bem. Continua confiando e agradecendo. Colossenses 4,2. Depois de fazer tudo, fique firme. Hebreus 6,12 diz que pela fé e pela perseverança alcançamos as promessas. Portanto, alcançar as promessas é inevitável para aquele que está buscando o reino de Deus, sua justiça, e colocou isso em segundo plano. Lucas 14:33. Por exemplo, uma pessoa está enferma, mas ela foi chamada a ser missionária. Então, mesmo ali no hospital, ela não se abala. Ela vai pregar o Evangelho, crendo na cura. Alcançar a promessa não é tão importante quanto cumprir a sua missão. Pensa na profundidade disso. Ser curado, alcançar a promessa, não é tão importante quanto ali no hospital você ser missionário e falar que Jesus cura. Não é incrédulo alguém que diz que está curado quando o seu corpo ainda não sarou, que ele tem toda a provisão, confessando, quando ele está com o boleto vencido, quando ele declara que é santo, mesmo estando lutando contra o pecado, e confessando e se humilhando, entregando a cada dia o seu coração com sinceridade, se consagrando de verdade pela graça. A graça nos mantém animados. Por isso, estar concentrado em cumprir a missão realmente honra a Deus. Cumprir a missão deve ser o nosso foco. Qual é? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É interessante quando eu coloco a missão, Isso é crer na palavra, é aceitar o seu chamado. Crer em Jesus é crer na sua proposta e dar a sua vida por ela. Portanto, uma pessoa que crê na cura divina, mesmo estando no hospital desenganado,
e ali ele é um missionário, é claro que ele vai sarar. Porque ele está honrando a Deus, e é uma lei espiritual, 1 Samuel 2,30, que Deus honra. Por isso que a Bíblia diz, se você tiver pouca comida e repartir ela, o Senhor multiplicará. Por quê? Porque é uma lei espiritual. Eu estou focado na missão, então Deus dará a provisão. Agora, se eu ficar ansioso, agora como é que eu pago essa conta? Como é que eu pago essa conta? Eu estou tentando salvar a minha vida ao invés de entregá-la ao Senhor. Quem procurar salvá-la perderá, mas quem entregar para o Senhor terá para sempre. Então você veja, a avareza faz com que eu fique preocupado com o financeiro. Mas o meu chamado é ser generoso. E quando eu sou generoso, com alegria, veja que só a fé sem obras é morta, né? Quando eu sou generoso, Deus me prospera. Agora, quando eu fico obcecado com a prosperidade, eu não prospero. Quando eu vivo para a missão, Deus me cura. Mas quando eu fico preocupado com a minha saúde física, eu não saro. Então, não é a ansiedade que vai trazer solução. É a fé prática. O Senhor me chamou para impactar vidas, curar enfermos, expulsar demônios. Jó, mesmo enfermo, orou pelos seus amigos e a enfermidade sumiu do corpo dele e ele prosperou. Então você veja, não importa que situação você está. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para ajudar ninguém. Ninguém é tão doente que não possa nem interceder, mesmo que está em coma no hospital, para interceder ainda, né? Então, até a última batida do coração, até a última respiração, nós podemos servir ao Senhor. Diga, essa semana eu vou colocar como prioridade me relacionar com o Senhor e servir ao Senhor. Não vou colocar como prioridade as necessidades temporais. Saúde, finança, família, tudo isso eu vou relevar em segundo plano. E você vai ver que exatamente é o contrário do que a serpente falou. Colocar eles em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Agora, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, devolver o primeiro lugar ao Senhor. Portanto, se você se focar em agradar a Deus pela graça e fazer a vontade de Deus, você vai ver que essas coisas serão acrescentadas. Agora, se viver como os pagãos, indo na igreja apenas fazendo campanha para buscar bênção, preocupado com as coisas que Jesus já resolveu na cruz do Calvário, porque ele tirou todos os seus problemas, né? Assim como Deus fez o mundo perfeito, você em Cristo foi feito perfeito. Assentado lá nos céus, você não tem problema financeiro, com roupa de ouro, sentado no trono de ouro. Você não tem problema de saúde. Você não tem problema de ser vencido pelo pecado, escravo do pecado, não. Jesus te fez perfeito nele. Portanto, tudo isso que está passando na terra é inferior, o que você está passando é inferior ao que você é em Cristo, no Espírito, para a glória de Deus. E quando você honra a Deus, você começa a perceber isso. Deus começa a revelar, porque os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos, né? Salmo 25:14. É interessante quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando Deus é prioridade para você, Deus começa a abrir os seus olhos, te dá a revelação de que você em Cristo já venceu aquilo. É interessante, uma pessoa que está lutando para sarar, está preocupada, está ansiosa, e a alma dela está abatida, ela está ansiosa, ela está depressiva, ela não sara. Mas quando ela se volta para o Senhor, se entrega ao Senhor, se humilha diante do Senhor e serve ao Senhor, o Senhor mostra que ela pode vencer aquela depressão. O Senhor mostra que está com ela, que ela tem recurso, e que ela já venceu aquilo. E ela consegue falar e profetizar em cima daquela situação. E ela consegue perseverar e ver aquilo diminuindo e sumindo. Veja como as coisas são matemáticas. Só dá certo do jeito de Deus. Assim como a serpente veio no Gênesis 3 e falou o contrário, hoje ele diz o contrário. Fique ansioso, busca suas necessidades temporais. Vá na igreja buscar bênção. É exatamente a mesma serpente. Quando eu diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, essas coisas serão acrescentadas, né? Releve isso em segundo plano. O inimigo diz, viva orando, o grosso da sua oração é porque você está ansioso, é porque você está endividado, é porque você está doente, é por aquilo que você está vendo, que o inimigo está fazendo e já está destruído. Quando a tua oração está toda cercada em cima do que o inimigo está tentando fazer, você não está no Espírito, porque no Espírito você vê o que Cristo já fez, é muito superior.
A unção de cura, de prosperidade, de santificação na sua vida é muito superior. E você só vai ver isso quando você decidir fazer o contrário de Adão e Eva. Viver para Deus, para a causa de Deus. Diga essa semana, a lucidez vem, pessoal. O efeito desse posicionamento em obediência espiritual. Diga, eu não fui salvo para ficar preocupado. Eu fui salvo para adorar a Deus e para fazer o bem pela graça. E essas coisas serão reveladas e eu conseguirei resolver em nome de Jesus. Em nome de Jesus.